Amém, amados irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos à reunião desse livro maravilhoso de Apocalipse. Cada dia mais os irmãos vão perceberem quanto esse livro é maravilhoso. Como eu disse nas primeiras mensagens de Apocalipse, eu disse para os irmãos, né, que tantos cristãos têm medo de ler Apocalipse, porque acham que Apocalipse só fala de besta, grande tribulação, juízo de Deus, mas nós vamos ver que não. Apocalipse, na verdade, é uma relação maravilhosa de Cristo e a igreja, e o destino eterno, maravilhoso entre Cristo e a igreja, esse casal é maravilhoso, que no final estão eternamente unidos por toda a eternidade. Essa é a mensagem de número 21, cujo tema é a Igreja em Esmirna, parte 3. Nós ainda estamos falando da Igreja em Esmirna, no capítulo 2, nós vamos continuar, tá bom? Se você não ouviu as outras mensagens, se querer entender mais sobre a Igreja de Esmirna, é importante que você ouça a Igreja de Esmirna, capítulo 1, a mensagem 1, mensagem 2, tá? Semana passada, nós paramos no versículo 9, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Então, vamos ver para os irmãos. Conheço, o Senhor falou para a igreja Esmirna, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia ou a difamação dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, aqui é uma palavra do próprio Senhor. E nós falamos um pouco da primeira parte do versículo, a mensagem inteira da semana passada foi a primeira parte do versículo. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E nós falamos quanto os sofrimentos, a tribulação, faz com que a igreja do Senhor torne-se rica. Quando nós sofremos, o Senhor nos dá tantas riquezas maravilhosas. O Senhor nunca deixa o seu povo, primeiro, sofrer sozinho. E segundo, quando nós sofremos, o Senhor está junto conosco, assim como o Senhor estava junto com os três amigos de Daniel na fornalha. Eram três ali, mas porque eles estavam sofrendo pelo Senhor, pelo seu propósito, havia uma quarta pessoa caminhando em liberdade no meio do fogo, junto com os três. Então, eles estavam ali não só no sofrimento, mas eles não estavam pelo entendimento que nós temos ali do versículo, né? Pelo sentido do versículo. De maneira nenhuma eles estavam tristes, porque o fogo não tocou nenhum deles, né? O fogo só queimou as coisas naturais, né? Nenhum cabelo foi chamuscado. A única coisa que o fogo queimou da fornalha, que estava 7 vezes intensificada a temperatura dela, foi justamente as cordas que prendiam a mão dos três amigos de Daniel. Então, a única coisa que o fogo pode fazer conosco, a tribulação pode fazer conosco, é nos libertar. A única coisa que a tribulação pode fazer é queimar, destruir tudo que prende nossos braços e nos dá liberdade em Cristo Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa! Quando o mundo sofre, eles são destruídos. Os sofrimentos não produzem nada para as pessoas do mundo. Pelo contrário, só causa mais dor e mais dano. Se alguém do mundo fosse jogado naquela fornalha, como certamente nós podemos imaginar, não estou dizendo que é verdade, mas imaginar que aquela fornalha, em teoria, quem sabe já teria sido usada por Nabucodonosor para jogar outras pessoas no passado. Quem sabe, né? Lógico, o texto ali não fala, mas certamente quem foi jogado naquela fornalha no passado morreu. Inclusive, o texto fala que lá de Daniel, no capítulo 3, que aquelas pessoas que lançaram os três lá para dentro, eles foram mortos pelo fogo. Mas, ou seja, quem não tem o Senhor, quem é do mundo, quando experimenta o fogo causa destruição. Mas nós que amamos o Senhor, a igreja, ela é totalmente diferente. Quando nós passamos pelo fogo, pela tribulação, por amor ao Senhor, nós ganhamos algo. Aqueles três ganharam algo maravilhoso. Eles ganharam a liberdade e eles ganharam a presença viva do Senhor com eles. Amém! Pensa, irmãos, se aqueles três amigos de Daniel, alguma vez na vida deles, teriam a oportunidade de ter o Senhor vivo junto com eles, se não fosse aquela experiência da fornalha. Eles puderam contar aquilo para sempre enquanto viveram. E Daniel escreveu no seu livro para ficar testificado
para ficar sacramentado por toda a eternidade a experiência maravilhosa que os três tiveram. Irmãos, quando nós passamos pela tribulação, o Senhor tem uma promessa para nós. Duas, na verdade. A primeira é: eu conheço o que você está passando, eu estou com você. Segundo, tu és rico. Amém! Você vai ganhar algo, você vai ficar rico, você vai enriquecer, não fisicamente falando de bens materiais, mas riquezas espirituais que ninguém nunca mais poderá roubar de vocês. Que a traça não consome, que a ferrugem não corrói. Esse é o nosso verdadeiro tesouros no céu. Que experiência tremenda! O fogo só queimou o que vos prendia. O fogo só queimou o que era natural, porque as cordas eram feitas de coisas naturais, eram feitas de coisas dessa terra. O fogo só queima o que é natural em nós e só queima o que nos prende. E ele pode produzir em nós uma liberdade maravilhosa, os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus! Por isso eu falo assim: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ó Senhor Jesus! E não só o Senhor conhecia, como eu disse para os irmãos, né? A igreja em Esmirna, os irmãos ali, naquele período da igreja de Esmirna, eles estavam passando por três tipos de sofrimento e iam passar por quarto tipo de sofrimento, não é? Os primeiros três tipos de sofrimento, que o Senhor conhecia todos eles, estão descritos no versículo 9. Então vamos ler quais são esses três sofrimentos. Primeiro, a tua tribulação. O primeiro sofrimento é a tribulação, a perseguição que eles estavam passando. Segundo sofrimento, e esse sofrimento o Senhor disse, eu conheço. Segundo sofrimento, a pobreza física, pobreza de bens materiais. Só quem passa por pobreza, por necessidade de bens materiais, sabe quanto isso é um sofrimento. Mas o Senhor também falou que conhecia. E o Senhor conhecia ou não? O Senhor, mesmo sendo rico, mesmo o Senhor sendo dono de todo o universo, sendo o próprio Filho de Deus e ao mesmo tempo o próprio Deus, o Senhor nasceu de uma maneira pobre nessa terra. Nasceu numa família humilde, nasceu numa manjedoura, porque não tinha nem aonde lugar para ele nascer. Como nós falamos em uma das mensagens anteriores, o Senhor não tinha nada, nada lhe pertencia a não ser a cruz. A única coisa que o Senhor teve nessa terra que tinha o nome dele era a cruz. Na cruz tinha uma plaquinha escrito lá em cima: Jesus, Rei dos Judeus. O que tem o seu nome é o que é seu. A única que o senhor tinha no nome dele, o senhor não tinha carro no nome dele, o senhor não tinha casa no nome dele, o senhor não tinha apartamento no nome dele. O único que o senhor tinha no nome dele era a cruz. Quando o senhor entrou em Jerusalém, pegou um jumento emprestado, que não era dele. No último ceia, o senhor pegou emprestado o cenáculo, que não era dele. O Senhor falou para Zaqueu: Zaqueu, desce de pé, que me importa dormir na tua casa, ficar na tua casa. O senhor não tinha casa onde ir na cabeça, dormir na casa das pessoas. O senhor era como o senhor mesmo falou, né? As aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Puxa, que muito mais vale o filho do homem do que uma ave, muito mais vale o filho do homem do que uma raposa. E por acaso Deus se preocupa com raposa e com aves, não preocupa com o seu próprio filho, que ele tem todo o seu prazer? O Senhor se preocupa, mas o filho do homem não tinha nem o que uma raposa tinha, o que uma ave tinha. O Senhor, ele nunca teve nada. A cruz somente era a cruz do Senhor. Então, o Senhor conhecia a pobreza? Claro que conhecia. E aí, esse é o segundo tipo de sofrimento que a igreja de Minas passou. Primeiro é a tribulação, a segunda é a pobreza, e a terceira que nós vamos falar hoje é a blasfêmia, a difamação. O Senhor também falou que conheço. Então, você falou no versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia, a difamação. Dos que a si mesmos declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, irmãos, o Senhor conhece cada sofrimento, cada um que o seu povo passa por amor a Ele. O Senhor conhece cada um. Só quem é difamado, quem é blasfemado, sabe a dor que isso causa lá na nossa alma. A tribulação, ela causava uma dor psicológica, eu consigo imaginar, né? Na perseguição. A pobreza causava uma dor física da falta de ter que comer, da falta de ter um lugar para dormir para esse corpo, aqui tem um lugar para se repousar. E a blasfêmia era uma acusação que vinha também lá na questões espirituais, né? Como estivesse blasfemando as coisas do Espírito em nós. Ou seja, os judeus, que assim se chamavam os judeus, na verdade não são, estavam falando mal
porque os irmãos da igreja de Esmirna amavam o Senhor das coisas espirituais, porque os judeus também tratam de coisas que diz respeito a coisas espirituais. Então, onde eu quero chegar é que a igreja de Esmirna passou por sofrimento em todo o seu ser tripartido, no corpo, na pobreza, que é o corpo, na tribulação, que eu, pelo menos, vejo como algo que afeta a nossa alma, e a questão da blasfêmia, que afeta as coisas do nosso espírito. Mas o Senhor conhecia cada aspecto deles estavam sofrendo. E no versículo 10, o Senhor falou de algo que eles ainda sofreriam. O que eles estavam sofrendo no momento eram essas três coisas, mas o versículo 10 era algo futuro. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas o Senhor falou que eles teriam que ser jogados na prisão, né? E alguns iam até morrer, certo? Alguns iam até morrer. Mas o Senhor conhece tanto o sofrimento do seu povo, não só os sofrimentos que nós estamos passando no momento, mas ele como uma torre alta, como se fosse uma coluna edificada, como se fosse uma grande torre de vigia. O Senhor é nosso vigia. Ele consegue ver mais longe, ele consegue ver lá no futuro. Ele não só vê o que nós passamos no presente, que a igreja menina está passando essas três coisas, tribulação, pobreza e blasfêmia, mas também consegue ver o que está lá na frente, o que eles ainda vão passar. Ou seja, o Senhor está vendo que eles seriam jogados na prisão e alertou eles de antemão e que alguns até mesmo seriam mortos, martirizados. Ou seja, o Senhor, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Irmãos, nós não precisamos, eu estou até pulando agora, estou indo para o versículo 10 sem querer, né? Mas eu vou voltar para o versículo 9. Mas no versículo 10, nós não precisamos temer o que nós vamos passar no futuro, porque o Senhor já viu isso. O Senhor já conhece o que nós vamos passar no futuro. E o Senhor de antemão já nos prepara, nos avisa. Vocês terão que passar, mas ser fiel até a morte. Eu estou com vocês e eu vou dar para vocês a coroa da vida, tá? Então o Senhor, nosso vigia, ele vem lá na frente e já avisa o seu povo. Quanto o Senhor é amoroso, quanto o Senhor cuida de nós. É como se estivesse falando assim: não tenha medo do futuro, eu estou lá. Não tenha medo do presente, eu estou aqui com vocês. E não precisam também se remoer pelo que passou, eu estive com vocês no que passou também. Irmão, o Senhor está sempre tão junto com o seu povo, né? Bom, nós até falamos, né? Vocês se recordam, né? A questão do sofrimento, né? Ah, bom, eu vou parar um pouquinho aqui, eu vou voltar para o versículo 9, senão eu me empolgo e eu fujo do versículo 9. Vamos voltar para o versículo 9. Vamos lá. Então vamos falar da blasfêmia, que aqui nós paramos semana passada, né? E a blasfêmia, a difamação, a palavra blasfêmia no original grego é a mesma palavra para difamação, tá? Dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Bom, quando o senhor falou a questão daqueles blasfêmia, da mentira, da difamação que os irmãos passavam pelos judeus, eu preciso que os irmãos entendam algo aqui. Primeira coisa, esses judeus que está falando aqui não são judeus no mundo, são judeus que estavam vivendo na igreja. Porque qual a diferença? Aqui, esses judeus que está falando aqui são aquelas pessoas que, em teoria, pelo menos em teoria, que eram judeus antes, na carne, em teoria, creram no Senhor, mas não largavam o judaísmo e começavam a perseguir os próprios irmãos que haviam crido no Senhor, ou seja, eram judaizantes. Porque aqui o senhor está falando dos judeus que estão na igreja Esmirna, tá? Então, a aplicação correta desse versículo não é judeus exteriores que não haviam se convertido perseguindo os irmãos da igreja Esmirna. Não, são judeus que estavam dentro da igreja Esmirna, tá? Eles estão ali dentro e eles perseguem. Se nós olharmos no Novo Testamento, nos Evangelhos, os judeus sempre perseguiram o Senhor. Claro, os judeus que perseguiram o Senhor foram os judeus que não haviam crido. Mas depois, quando a gente chega no livro de Atos para frente, nas epístolas de Paulo, Pedro, etc., os judeus que estão perseguindo principalmente os apóstolos e depois a igreja, não são só os judeus que não se converteram, mas principalmente os judeus que haviam se crido e perseguiam os próprios irmãos porque queriam obrigar os irmãos a guardarem as coisas do judaísmo. Ou seja, os judaizantes. Aonde Paulo
pregou, aonde Deus usou Paulo para levantar igrejas, sempre via um judaizante depois, um desses pessoas que haviam crido e não largavam o judaísmo, e ia para aquela cidade lá, aquela igreja onde Paulo havia pregado, e começava a perseguir os irmãos ali. Ou seja, a religião perseguindo aqueles que amam o Senhor, que amam a igreja. Na verdade, vamos entender como é que era esse nível de sofrimento. Primeiro, vamos entender o que que é a religião judaica. A religião judaica, irmãos, é uma religião terrena. O, o judaísmo é uma religião e é uma religião terrena. Tudo que o judaísmo prega está relacionado às coisas desta terra. Por isso que o Novo Testamento compara, ao falar de Abraão, não se esqueçam, né? Abraão teve duas descendências. Um dia, Deus, quando Abraão não tinha filhos ainda, está lá em Gênesis, eu não vou abrir para ler por causa do tempo para os irmãos, né? Mas os irmãos conhecem esse versículo. Quando um dia, quando Abraão não tinha filhos, o Senhor chamou Abraão e falou assim: Abraão, você consegue contar a areia da terra? Abraão falou assim: não. Pois é, assim será a tua descendência como a areia, tá? Da terra. Quando o Senhor disse para Abraão que a descendência dele seria como a areia da terra, estava se referindo à descendência terrena de Abraão, que são judeus na carne, tá? Eles são incontáveis como a areia da terra. Você consegue contar quantos judeus existem nesse mundo? Você consegue contar quantos judeus já existiram nesse mundo? Ou você consegue contar quantos judeus ainda virão a existir nesse mundo? É incontável a nação judaica, né? Hitler no Holocausto matou milhões de judeus, tá? Milhões. Então, é incontável a descendência terrena. Mas o Senhor também um dia chamou Abraão e falou assim: Abraão, olha para as estrelas do céu. Você consegue contar as estrelas do céu? E o Senhor disse, e Abraão disse para o Senhor: não, Senhor. Então o Senhor falou assim: assim também será a tua descendência, a tua posteridade. Quando o Senhor estava dizendo que a descendência de Abraão era como as estrelas, certamente é uma descendência totalmente diferente em tudo da descendência que é da areia. Irmãos, uma areia é infinitamente diferente de uma estrela. Você acha que tem alguma coisa parecida com areia do que com uma estrela? Alguma coisa que se possa comparar entre uma areia e uma estrela? Que diferença enorme! A diferença entre uma areia e uma estrela é só um universo de diferença. É só todos os céus, a Terra inteira, todos os céus, milhões de quilômetros de distância entre uma areia e uma estrela. Entre uma areia que está nessa terra, aqui nessa terra, e uma estrela lá no céu, são quilômetros e milhões de quilômetros de anos-luz de diferença. Anos-luz de diferença. Irmãos, é muito diferente a descendência terrena de Abraão com a descendência celestial. Estrela vem do céu. E quando falou de estrela celestial, está se referindo a quem? A os crentes, aos filhos de Abraão que viriam pela fé, pelo Espírito prometido, que somos nós, a descendência celestial, todos os filhos de Deus que creram, todos os crentes, os cristãos. Irmãos, nós somos descendentes do céu, nós somos celestiais. Nós não temos nada a ver com esta terra. Nós somos uma estrela. E os judeus carnais, descendência terrena de Abraão, não tem nada a ver com as estrelas. São terrenos. Uma areia é opaca, uma estrela brilha. Uma areia na luz ou na noite não tem brilho por si próprio. A estrela brilha na escuridão, a estrela dá direção, a estrela nada pode tocá-la, ela está tão elevada lá no céu. Uma estrela não teme nada, está tudo embaixo dos seus pés. Irmãos, nós somos a descendência do céu. É por isso que a Bíblia diz mais do que corretamente que nós somos mais do que vencedores. Quem pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus? Nós estamos lá no céu. Por isso que Paulo fala, lá em Romanos 8, nem a morte,
nem a vida, nem principado, nem qualquer criatura, nada poderá nos separar. Por isso eu falou para a igreja de Esmirna, não tema, a morte não pode separar vocês de mim. Vocês são estrelas no céu. Vocês são celestiais, não tema a morte. Quer ver? Versículo 10. Não tema as coisas que tem de sofrer. Versículo finalzinho, no finalzinho do 10. Ser fiel até a morte. Ela não pode separar vocês de mim. Vocês estão no céu. Mas a descendência terrena de Abraão são os judeus. E eles sempre perseguem a descendência celestial, as estrelas. Assim como os homens olham para as estrelas a todo momento, também a descendência terrena olha para a descendência celestial. Os judeus hoje não reconhecem, mas um dia eles olharão para a descendência celestial para guiá-los. Durante o reino milenar, durante o reino milenar, os judeus, o reino milenar, a parte terrena, estarão judeus. E os judeus vão instruir as nações que ficarem. Nós veremos isso lá no final de Apocalipse, no capítulo 20. Mas, e os judeus que as nações que ficarem nessa terra vão seguir os judeus, que vão instruí-las a amar e adorar a Deus. E os judeus vão olhar para nós, os crentes, na descendência celestial, os vencedores lá em cima, as estrelas, e vão olhar em nós, e nós vamos estar olhando para o Senhor. Essa vai ser a sequência. As nações olham para os judeus olham para nós, a descendência celestial, e nós olhamos para o Senhor, nosso verdadeiro sol. Irmãos, mas onde eu quero chegar? Né? Eu não estou desviando aqui do assunto, não. Então, eu quero explicar para vocês, entender o que que é a religião judaica, por que que ela produz sofrimento, faz os cristãos da igreja de Esmirna sofrerem, até hoje faz, quer nos fazer sofrer também. A religião judaica, por que ela difama? Ela faz blasfêmia. Blasfemar é difamar. Ela faz difamação, difama os crentes. Por que os crentes sofrem com essa difamação? Porque eles são totalmente opostos, eles não conseguem ver o que nós vemos. A visão da descendência terrena de Abraão, os judeus, é só no máximo das coisas dessa terra. O máximo que eles conseguem ver é na altura dos olhos. Eles não conseguem olhar para o céu porque eles são terrenos. Mas nós vemos as coisas lá de cima do alto, nossa visão é tão elevada. A nossa visão é a visão de Cristo e a igreja. Ela é maravilhosa. A nossa visão vai de eternidade a eternidade. Nós sabemos tudo o que vai acontecer. Nós sabemos todo o futuro, porque o Senhor já nos mostrou. Nós temos o Novo Testamento, nós temos Apocalipse. Os judeus conhecem Apocalipse? Não, eles nem creem no Novo Testamento. Eles não sabem nem o fim deles. Nós sabemos o fim de todas as coisas, porque o Senhor nos mostrou. Nossa visão é lá do alto. Os judeus não sabem o que vai acontecer com eles. Eles sabem no máximo assim o que as profecias do Velho Testamento podem dizer, que o Senhor vai voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras, que vai estabelecer o reino milenar. Isso eles sabem. E depois do reino milenar? Eles não sabem com tanta clareza quanto nós. Nós sabemos até o que é a Nova Jerusalém. Mas não é só isso. Eu quero voltar mais claro. Vamos tentar agora esmiuçar melhor. Então, uma vez que a religião judaica é uma religião terrena, a religião judaica ela tem quatro pilares que sustenta ela. Se vocês entenderem isso, nós entendemos isso, nós vamos entender perfeitamente o que é o judaísmo e por que ele faz os irmãos sofrerem. Isso é muito importante, muito importante. Então vamos lá. Primeiro grande pilar da religião judaica. Sem esses quatro pilares, ela desmancha. A religião judaica está sustentada por essas quatro colunas. Se essas quatro colunas caírem, ela desaba a religião judaica. Então, vamos lá. São colunas terrenas. A primeira coluna da religião judaica é o templo. A religião judaica, o Velho Testamento, era todinha centrada no templo. Primeiro o tabernáculo. O tabernáculo era o centro de todas as 12 tribos. Vocês se recordam? Quando as 12 tribos vagavam pelo deserto, eles paravam no lugar, as 12 tribos todas tinham que armar suas tendas voltadas para o tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro de tudo.
Depois, quando eles pararam, deixaram de ser nômades, entraram para a Terra de Canaã, passaram a ser sedentários, o templo transformou-se em algo fixo, chamado, o tabernáculo transformou-se em algo fixo, chamado templo. E aí, todo judeu deveria adorar no templo. Então, se ele quisesse adorar a Deus, ele tem que ir para o templo. Não importa onde ele estivesse, ele tinha que sair de onde ele estivesse, do país que ele estivesse, da região que ele estivesse, e ir até o templo para adorar. Até mesmo o Senhor Jesus, quando ele tinha 12 anos, saiu com a sua família para Jerusalém para adorar no templo. O templo é um dos pilares da religião judaica. Eles esperam a chance, atualmente, de reconstruir o templo que foi destruído no ano 70 dessa era cristã pelo general Tito do Império Romano. Até hoje, eles disputam para construir o templo. Porque, para o judaísmo, o templo, que é o lugar onde se adora, e o adorador, que é o judeu, são duas coisas separadas. Ou seja, o adorador é a pessoa, o templo é o lugar de adoração. Mas como é a descendência celestial, nós, a igreja? Mano, são totalmente diferentes. Nós somos verdadeiros adoradores. Você falou assim, João 4, a mulher samaritana. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês lembram que a mulher samaritana falou para o Senhor? Falou assim: os judeus dizem que o lugar certo de adoração é Jerusalém. Nós, samaritanos, dizemos que é o monte. Aonde que é o lugar certo? Ela estava perguntando assim, em outras palavras, eu sou adoradora. Os judeus são adoradores. Nós queremos procurar o local certo para adoração, já que o local de adoração e o adorador são diferentes. Aonde que é o lugar certo para nós, adoradores, buscarmos o Senhor? A resposta do Senhor foi assim: Deus, mulher, bem a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Irmãos, nós, os cristãos, o templo e o adorador viraram uma pessoa só, a mesma coisa. Hoje, nós, os crentes, nos tornamos o templo do Espírito Santo. E o local onde nós também somos adoradores, vamos adorar a Deus no templo, é o nosso espírito. Então, o local de adoração e o adorador viraram uma pessoa só. E os judeus não aceitam isso, por isso eles perseguem os cristãos. Eles importam com coisas terrenas. Nós falamos assim, nós não estamos nem ligando para lugar nenhum. Nós não ligamos para local de reuniões. Nós não ligamos para lugar nenhum. Nós ligamos para Cristo e a igreja. Amém! Nós ligamos, nos importamos, valorizamos e cuidamos do nosso espírito, que é o verdadeiro templo do Espírito Santo. E também aonde mora o Espírito do Senhor. Lá em Atos 7, Estevão falou que o Senhor não habita em local feito por mãos humanas. Ele habita em nós, os adoradores. O objeto, a pessoa da adoração mora no adorador. E o adorador também mora em quem ele adora, mora no Senhor. Nós temos habitação mútua, moramos no Deus triuno, e o Deus triuno mora em nós. Nós somos um só. Lembra que você falou em João 17 que nós fomos colocados para dentro do Deus triuno e o Deus triuno foi colocado para dentro de nós? E hoje, o local de adoração, o adorador, virou uma coisa só, mas isso é maravilhoso demais. Mas quem é terreno não entende e persegue aqueles que são celestiais. E eles falam: como vocês podem dizer que você é o templo do Espírito Santo? Você é o templo. Como vocês podem dizer isso? Como vocês podem dizer que Deus, o Deus tão grandioso, mora em vocês? Porque é verdade. Nós somos celestiais. É muito diferente do que é terreno. Segundo pilar do judaísmo, que faz os judeus, eles não abrem mão, então eles perseguem os cristãos, é a lei. O judaísmo todo é baseado na lei. Se derrubar a lei, acabou o judaísmo. E eles tentam até hoje cumprir a lei, guardar a lei. O Senhor começou, vocês sabem por que a lei foi introduzida. Deus, quando introduziu a lei lá com Moisés, que foram só 10 leis, são os 10 mandamentos. Dá para contar na mão, facinho, ó, 5 de cada lado, 5 de cada lado, dá até para gravar. Tinha até um irmão que nós conhecemos, né, que ele nos ensinava a gravar os 10 mandamentos. Não sei se vocês lembram, com a mãozinha assim, tinha umas coisas mnemônicas para gravar os 10 mandamentos. O Senhor deu a lei não para que o povo a cumprisse. O Senhor deu a lei
para que o expor a condição caída dos judeus, mostrando para eles que eles não conseguem cumprir a lei pelos seus próprios esforços. A lei é muito elevada. Isso quer dizer que a lei é ruim? Não, a lei reflete quem Deus é. Deus é santo, por isso a lei é santa. Mas quem consegue ser como Deus, entendeu? Sem ter o próprio Deus dentro de si? Quem consegue cumprir só 10 mandamentos? Quando você cumpriu 9, se você descumprir um, todos os 10 foram descumpridos aos olhos de Deus. E aí, dos 10 mandamentos, veio uma infinidade de outros mandamentos e ordenanças que vieram depois. E a lei virou uma coisa monstruosa, impossível para qualquer ser humano conseguir cumprir, a não ser o próprio Senhor Jesus, que veio e cumpriu toda a lei, sem deixar nenhuma cair por terra. Por isso que o Senhor veio para os judeus e fala assim: vamos ler lá? Deixa sua fitinha marcada de Apocalipse capítulo 2. Vamos ler lá Lucas capítulo 8. Lucas 8. Abram comigo, irmão. Lucas 8. Esse versículo é tão impressionante, né, irmãos? Lucas 8. Que história maravilhosa, né? Lucas 8. Que lição que nós aprendemos aqui. Lucas 8. Perdão, Lucas 18. Perdão, irmão. Lucas 18. Lucas 18. Desculpem. Lucas 18. Lucas 18, no versículo 18 em diante. Fala assim: a história do jovem rico. Esse jovem rico era um judeu, né? E ele falava assim, versículo 18: certo homem de posição, como assim posição? Era só posição é, financeira? Não, ele também tinha uma posição de busca de Deus. Perguntou-lhe, bom mestre, tá vendo? Ele reconheceu o Senhor como um bom mestre. Assim como Nicodemos, né? Nós estamos desfrutando de João 3 nas reuniões, né? Nas reuniões do Partido do Pão. Aproveitem, irmãos, e relacionem, viu, o jovem rico com com Nicodemos, né? Inclusive, foi a mesma apresentação, bom mestre, né? Ou seja, ele tinha o Senhor como um mestre, né? Mas vamos continuar. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Amém! Primeiro exemplo que o Senhor nos dá, né? Que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, mas vamos aproveitar. Nós nunca podemos aceitar elogio das pessoas, né? Nós não somos ninguém. Mas vamos continuar. Versículo 20, que é o que me interessa aqui para os irmãos hoje, né? Sabe os mandamentos. Ele sabia. É fácil contar. 10. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, o Senhor disse assim para ele. O Senhor estava dizendo a verdade. Você sabe. E ele sabia. E o Senhor reconheceu isso. Você sabe todos os mandamentos. Aí o que replicou? Versículo 21, replicou ele. Tudo isso não só sei, Senhor, está dizendo, né? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele fala assim, Senhor, eu não só sei como eu tenho praticado, tudo isso eu tenho praticado. Então, os judeus, eles se gabam da lei. Eles falam assim, eu sou justo porque eu pratico a lei. Só que aí vem o Senhor e fala assim para ele, e fala para todo judeu, versículo 22, ouvindo Jesus, ouvindo justamente o que ele falou. Eu tenho observado tudo isso desde minha juventude, não é de agora não, desde que eu sou jovem em si que eu pratico isso. Aí observou, Jesus disse, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Sempre para os judeus faltará uma coisa. Eu tenho observado desde minha juventude, se eu falo assim, mas te falta uma coisa. E é claro, irmãos, que isso não é só para os judeus, também é para nós, não é? Se nós queremos ser justos em nós mesmos, queremos viver a vida cristã na nossa carne, o Senhor vai dizer assim para nós, para cada um de nós, uma coisa te falta. Sempre faltará algo. Sempre. Porque nós não podemos guardar a lei em nós mesmos. A carne não tem poder para isso. Continuando. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O que faltava para esse jovem rico? Você pode dizer assim: vender tudo e dar para os pobres. E eu vou lhe dizer que não é só isso. Vender tudo e dar para os pobres era parte dessa uma coisa que faltava. A outra era seguir o Senhor.
vem e segue-me. Irmãos, o que adianta você e eu guardarmos tudo isso desde a nossa juventude se nós amamos as coisas terrenas que nós temos e nós não seguimos o Senhor? Quem liga para as coisas dessa terra e não segue o Senhor, sempre vai faltar uma coisa. Mas o que tem a ver seguir o Senhor e amar as coisas terrenas? Que tem a ver? Porque essa uma coisa aqui tinha duas partes. Essa uma coisa tinha dois lados, como se fosse assim, ó, o celular tem dois lados. Um lado é jovem rico, o celular. O lado não é o João Felipe não, tá? É bonitinho. O lado é o que que falta, né? Qual é o lado? O primeiro lado dessa única coisa é o lado de vender as coisas terrenas, ou seja, corta sua relação com as coisas terrenas, porque se você quer seguir-me, você tem que ser descendente celestial. Abandone as coisas desta terra. O seu tesouro está no céu. Você ainda é, jovem rico, parte da descendência terrena de Abraão. Mas se você quiser se tornar um cristão, você tem que tornar sua descendência celestial. Seu tesouro tem que ser transferido do céu para a terra. O seu amor tem que ser transferido das coisas da terra para o céu. O seu desejo, a sua busca tem que transferir das coisas terrenas para as coisas celestiais. Aquele que quer me seguir, que é o outro lado dessa única coisa, um lado é vende tudo, o que é terreno. O outro lado é segue-me. Essas duas coisas não são opostas, é uma coisa só. Como nós podemos seguir o Senhor amando as coisas dessa terra? O 1 João fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, ou nós amamos o Senhor, e seguimos ele, ou amamos as coisas dessa terra e botamos o tesouro em tudo que tem nessa terra, como os judeus terrenos assim o fazem. Irmão, nós somos celestiais. Deixa as coisas da terra, transfere para o céu e siga-me. Você vai ser a descendência celestial. Esse é o segundo pilar da lei judaica, da religião judaica. É a lei. Por isso, toda vez que os irmãos da igreja de Esmirna sofriam, porque os judeus no meio da igreja perseguiam eles, difamavam eles, porque eles não queriam guardar a lei, porque os cristãos não queriam guardar a lei, porque não somos nós que guardamos a lei. Cristo já completou, cumpriu a lei por nós. Nós descansamos em Cristo Jesus. Isso é o segundo pilar da lei judaica. O primeiro é o templo. Por que vocês falam que vocês podem adorar no seu espírito? Não, tem que ir para o templo físico. Não, nós somos o templo. Por que vocês falam que não tem que guardar a lei? Porque Cristo guardou a lei por nós. E aí difama, nos difama. Terceira coluna da religião judaica é os sacerdotes. Toda a religião judaica é baseada nos sacerdotes. Tem que haver sacerdotes. Mas isso não era a intenção do Senhor. Tudo isso não era a intenção do Senhor. Todas essas quatro pilares que nós estamos vendo aqui nunca foi a intenção original de Deus. Eram substitutos temporários. Deus sempre quis, quando criou o homem, habitar dentro do homem, que o homem fosse o seu templo. Mas como o homem caiu, houve queda, o templo físico foi introduzido até que Cristo viesse para nos purificar, para que o templo que somos nós ficasse santo, para que ele pudesse entrar dentro de nós e morar. O Senhor nunca quis que a lei fosse posta. Foi algo que o homem pediu, que Deus teve que colocar para expor a condição do homem, para que o homem se voltasse para Cristo, reconhecesse que nada pode, nada suporta, nada consegue, é fraco demais, está doente a sua carne, precisa do Senhor desesperadamente. Foi algo provisório. A terceira coluna da região judaica são os sacerdotes. Deus não quis que houvesse uma classe intermediária no seu povo judeu. Os sacerdotes foram introduzidos por causa da adoração do bezerro de ouro. Se não tivesse adorado o bezerro de ouro ali, depois que saiu do Egito, Arão tivesse feito o bezerro de ouro para o povo adorar, não haveria estabelecido sacerdotes. O Senhor queria que toda a nação de Israel, todo serviço ao Senhor, fosse uma nação de sacerdotes, que todos fossem conhecidos como sacerdotes. Mas porque houve o pecado da idolatria, pecado, entendeu? De adorar, entendeu? Uma imagem, lugar do Senhor, que introduziu a classe intermediária entre o povo de Deus e os sacerdotes. E até hoje, os sacerdotes é um pilar da igreja, da religião judaica. Por isso, Deus persegue os cristãos, falando assim: vocês falam. Ah, bom, vamos voltar.
Aí qual a diferença entre nós e os judeus? É que nós, quando Cristo veio, o Senhor aboliu toda a classe intermediária, não há mediador nenhum entre Deus e os homens a não ser Jesus. Irmão, nós não precisamos nenhum homem para nos levar até Deus. Nenhum homem que vai ouvir Deus e falar para nós. Que nós não podemos buscar o Senhor direto. Irmãos, o véu foi rasgado. Nós temos acesso direto. O Santo dos Santos está aberto para todo aquele que confessa Cristo como seu Senhor Salvador e clama pelo sangue. O sangue nos deu vivo caminho, a preço do Senhor. Nós viramos agora aqueles que podem estar dentro do Santo dos Santos. No Velho Testamento, o Santo dos Santos só podia ser entrado, ser penetrado uma vez por ano por uma única pessoa, o sumo sacerdote, ou Moisés tinha livre acesso. Mas depois que Moisés morreu, toda a história do Velho Testamento, só uma única vez por ano, uma única pessoa podia entrar. Mas em Cristo Jesus, todos os crentes podem entrar. Em Cristo Jesus, todos os crentes, do mais fraco dentre eles, o mais incrédulo entre eles, o crente mais carnal que tem, pode entrar. Clama pelo sangue e entra dentro do Santo dos Santos. Todos nós temos acesso direto ao Pai por meio de Cristo. Cristo é a escada celestial que uniu o céu e a terra. Nós não toleramos, não aceitamos homem nenhum que se coloque no lugar do Senhor. Nós temos acesso direto em Cristo Jesus. Não precisamos de uma classe intermediária. Os judeus têm os seus rabinos. A Igreja Católica tem os seus padres. A denominação tem os seus pastores. Mas a igreja não tem nada disso. A igreja, todos os filhos de Deus, entram no Santo dos Santos e tem comunhão direta com Deus. Lembrando que a igreja em Éfeso, que veio antes, o Senhor diz: Eu odeio a obra dos nicolaítas. Odeio. Está lá. Apocalipse 2, versículo 6. Tens contra o teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Amado irmão, amada irmã, toda vez, toda vez. Irmãos, estão me ouvindo bem, irmãos? Já está cortando para alguns irmãos aí, né? E é sempre estabilidade da internet. Toda vez, irmãos, que nós tolerarmos a igreja, que haja uma classe intermediária de homens, que eles buscam a Deus no nosso lugar, isso quer dizer que nosso meio já introduziu idolatria, já introduziu bezerro de ouro. Toda vez que acontecer isso, tem um bezerro no nosso meio. O que o Senhor disse lá em 1 Pedro. Vamos ler lá? Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2. Então pegou e falou assim, versículo 1. Vamos ler lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Pedro está falando assim: todos nós devemos ir buscar a Deus e tomar o leite espiritual. Não precisamos que ninguém venha a dar isso para nós, né? Aí continua: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom, bondoso, o Senhor é bondoso, irmãos. Não precisamos de ninguém estar aí no nosso lugar. Chegando-vos para ele, irmão, chegue. Todo crente pode chegar direto a Deus hoje. O Senhor morreu para isso. Se nós tolerarmos sacerdotes no nosso meio, classe intermediária, nós estamos anulando o que o Senhor fez na cruz. Ele morreu para abrir o véu. Rasgou-se o véu. Um preço altíssimo foi pagado para que nós tivéssemos acesso livre. E nós voltamos a pedir para um homem entrar no nosso lugar,
buscar a Deus para o nosso lugar e dar para nós uma palavra e nos alimentar espiritualmente enquanto nós vivemos no mundo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, Cristo é a pedra, mas também vós também são, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Tá vendo? Nós somos o templo, a casa espiritual do Senhor. Espiritual, não é casa terrena, é espírito. É casa que está no nosso espírito, por chamar espiritual. Continua. Para quê? Nós somos o templo para quê? Para quê que nós somos o templo? Para que isso está nos edificando? Para ser de sacerdócio santo. O que é sacerdócio santo? Todos nós, crentes, temos algo santo separado de servir a Deus como sacerdotes. O sacerdócio é algo que é dos sacerdotes, é o ofício, é o trabalho, é a vida dos sacerdotes. Mas aqui Pedro está falando que todos nós temos esse sacerdócio santo. Todos os crentes têm a função de servirem a Deus diretamente, de forma consagrada e santa, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Olha o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes e reis aos olhos do Senhor. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não pertencemos a homem nenhum. Somos propriedade exclusiva de Deus. Nunca diga, sou daquele homem, sou de tal homem. Isso é uma ofensa claríssima, grave contra o Senhor. Somos propriedade exclusiva de Deus. Nunca aceite ser de homem algum, seja do Senhor. Exclusiva. Ninguém pode entrar nisso. É nós e o Senhor e nós. Somos totalmente dele. Nunca diga, sou de Paulo, sou de Pedro, sou de João. Não! Somos do Senhor. Propriedade exclusiva. Pertencemos exclusivamente ao Senhor. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, nós estamos aqui para proclamar as virtudes. Vós, sim, que antes não erais povo, nós não éramos nada antes, mas agora sois povo de Deus, nós somos povo de Deus, irmãos, que não tinha alcançado misericórdia, nós não tínhamos misericórdia nenhuma, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, isso é uma misericórdia de Deus para nós. Isso é o terceiro pilar que sustenta a religião judaica terrena, é os sacerdotes. E como nós, hoje, a igreja, todos são templo de Deus, todos são sacerdotes, e todos já cumpriram a lei em Cristo Jesus, eles nos perseguem. Não, não pode ser assim, não. Os judeus falam, difama, nos difama, né? Não, tem que ter uma classe intermediária, tem que ter os sacerdotes. Somos de tal homem, pertencemos a esse irmão. Isso ofende ao Senhor, tá? Quarto pilar da religião judaica terrena, quarto e último, são as promessas terrenas. O Senhor, no Velho Testamento, sim, prometeu várias coisas para o seu povo, porque o Senhor ama o seu povo. Mas todas as promessas do Velho Testamento para o seu povo são promessas terrenas. Se você observar, o Senhor prometeu coisas terrenas. Por exemplo, prometeu assim: se ele seguisse o Senhor multiplicaria a sementeira deles, multiplicaria a posteridade nessa terra, que eles seriam cabeça e não cauda, e que eles teriam os seus bois e rebanhos se multiplicariam, a sua prosperidade, teriam prosperidade financeira nessa terra. Por isso que Deus ama tanto dinheiro, busca tanto dinheiro até hoje. Que eles teriam uma vida boa e cômoda, nunca faltaria o pão para eles, que teriam todas as riquezas, que ia vestir em glória. Por isso que os judeus buscam tantas coisas terrenas.
Mas quando entra no Novo Testamento, o Senhor só podia prometer isso para eles, eram terrenos. Mas quando chega no Novo Testamento, as nossas bênçãos são transformadas em algo muito mais elevado. Irmãos, o que o Senhor prometeu para a sua igreja é tão diferente do que prometeu para os judeus, assim como os céus são mais altos que a terra. O Senhor nos prometeu um universo de diferença. O Senhor nos prometeu bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Vamos ler lá? Primeiro, Efésios, capítulo 1, que vai falar da igreja. Olha o que fala lá. Efésios, capítulo 1. Versículo 3 fala assim, Efésios 1, 3. Bendito. Irmão, diante disso aqui, como é que você não fala que Deus é bendito? Nós temos que bendizer Deus 24 horas por dia, é maravilhoso demais. Bendito, vamos falar bem de Deus, bendizer muito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele não nos abençoou e parou de abençoar. Ele não vai abençoar no futuro, mas hoje não nos abençoa. Não, ele tem nos abençoado. Quando fala que tem abençoado, começou no passado, continua presente, vai até o futuro e nunca vai parar. Ele nos tem abençoado com toda sorte. Sorte é tipo, toda espécie, tudo que você possa imaginar de bênção espiritual, e não terrena, não na terra, mas nas regiões celestiais, lá no céu em Cristo, porque nós somos as estrelas do céu. Tudo que Deus abençoou o seu filho, Jesus, ele nos abençoa no filho, porque nós estamos nas bênçãos celestiais dentro de Cristo, em Cristo, dentro da pessoa de Cristo. Tudo que o Pai tem, ele dá para o seu filho, porque ele tem todo o prazer no seu filho. Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. E nós estamos nesse filho. Então, tudo que Deus tem ele descarrega em nós, nos abençoando sem medir, sem limite. É todo tipo de sorte, de bênção espiritual. Irmão, isso é tão maior, tão mais superior do que prometeu para qualquer dos maiores judeus do Velho Testamento. Da maior promessa que Deus fez para qualquer dos judeus, Davi, seja quem for no Velho Testamento, não chega aos pés do que o Senhor está dando para a sua igreja hoje. Ele deu muito mais para nós. Não, você vai perguntar, mas Gustavo, por quê? Não sei. Nós somos os piores de todos os piores. Mas na coisa eu tenho certeza. Não foi por causa de mim ou de você, foi por causa do seu filho em nós. Porque ele colocou o seu filho em nós. E onde está o seu filho, está todas as bênçãos celestiais de Deus. E quando ele nos introduziu no seu filho, ele pegou tudo que ele ama, dá para o seu filho e deu para nós. Por causa do seu filho é em nós. Então, os judeus, eles perseguiam a igreja de Esmirna por causa disso, na igreja. Falavam assim, por que que vocês falam que a bênção de vocês são bênçãos espirituais e não terrenas? Por que que vocês estão preocupados com as promessas espirituais não terrenas? Vocês são pobres, vocês não têm nada. Vocês são pobres. Aí você fala assim, fisicamente, eles são pobres, mas eles são ricos. Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. O cristão, irmão, ele vive cheio de paradoxos maravilhosos. Ao mesmo tempo que ele é pobre, ele é riquíssimo. Ao mesmo tempo que ele passa pela morte, ele está na ressurreição. Ao mesmo tempo que ele é dos menores, Deus o coloca como o maior. Ao mesmo tempo que ele é humilhado, Deus o exalta. Irmão, nós somos tão maravilhosos, tão assim misteriosos no cristão, porque nós somos celestiais. As coisas celestiais são tão misteriosas. Como é que alguém pode ser fraco ao mesmo tempo ser forte? Como Paulo fala, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Olha, peraí, Paulo, você é fraco ou você é forte? Você é fraco ou você é forte? Você fala que você é fraco agora que você é forte? Não estou entendendo esse paradoxo, não. Fraco é o oposto de forte. O que que você é, fraco ou forte? Ele fala assim: quando sou fraco é que sou forte. Irmão, isso é misterioso, isso é maravilhoso, porque nós somos celestiais. Quem pode entender o mistério das estrelas? É tão mais elevado que um homem pode entender. Um cristão sofre e se alegra. A igreja de Esmirna passa por tribulação e glorifica a Deus. Morre, mas ressuscita. Não tem medo da morte. Todo homem tem pavor da morte, pavor do sofrimento. Nós nos alegramos no meio deles. Como é possível isso? É porque nós somos celestiais. E aqueles que. Vamos voltar lá para. Por isso que Romanos capítulo 2. Por isso que Paulo fala que nós somos verdadeiros judeus, na verdade. Os verdadeiros judeus não são os terrenos, são os espirituais, somos nós. Vamos ler lá, Romanos capítulo 2, versículo 25. Romanos 2, 25. Porque a circuncisão.
tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Paulo falando assim, ó judeu, você gosta muito de se orgulhar que você fez circuncisão, né, cortou a carne do prepúcio. Mas se você só tem valor essa circuncisão, judeu, cortou a carne, porque cortar a carne física do prepúcio era só um símbolo que Deus está falando assim para o povo. Corta a sua carne espiritual, a sua carne realmente pecaminosa. Eu não quero nada da sua carne. Então, Paulo está falando assim: olha, você judeu na carne aí, que se valoriza porque cortou lá fisicamente lá, entendeu? A carne do prepúcio, só tem valor se você guardar a lei, se você não viver na carne. Agora a pergunta é: tem algum judeu que consegue guardar a lei? Não, então nenhuma circuncisão tem valor. É isso que ele está falando aqui. Porém, se és, porém, transgressor da lei, quem não é? Só Cristo que não foi, né? A tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Não adiantou nada, você não consegue guardar a lei, vive na carne, cortou a carne fisicamente, mas vive na carne todos os dias no pecado, desobedecendo a palavra de Deus, a lei. Aí continua, versículo 26. Se, pois, a incircuncisão, que somos nós, observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Aí Paulo falando assim, se nós, os que crentes, cremos no Senhor, que não fomos circuncidados fisicamente, mas nós vivemos no Espírito, e ao vivermos no Espírito, a lei já foi cumprida, nós não seremos considerados diante de Deus a verdadeira circuncisão, porque nós realmente cortamos de verdade a carne, não a carne física, a carne do nosso corpo que nos leva a pecar? É isso que Paulo está falando. Continua. 27. Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, é em Cristo, claro, certamente ele te julgará a ti, judeu, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Você tem a letra do Velho Testamento, judeu. Você tem a circuncisão física da sua carne que você cortou quando era criancinha. Mas você não cumpre a lei. Você vai ser julgado pelos crentes. E nós vamos julgar eles mesmos. 28. Porque não é judeu quem o apenas é exteriormente. Para Deus hoje não tem nada de importante exterior. Deus não liga nada para as coisas exteriores. A lei judaica é toda baseada em coisas exteriores. No que pode ser visto, que é o templo. Nas leis que pode ser visto, quando alguém cumpre a lei, todo mundo, oh, parabéns, você cumpriu a lei, eu posso ver que você é justo. Nos sacerdotes que estão a servir, olha, ele serve a Deus, é um sacerdote, lá serve a Deus. Ou nas promessas, olha lá, ele é um judeu fiel. Olha o tanto que Deus abençoou ele, ele multiplicou a sementeira dele. Está rico, olha lá, olha a casa dele, tanto que é boa. Olha lá, tanto que o rebanho dele multiplicou. Ele tem milhares de cabeças de ovelhas e bois. Ele é justo. Ah, então, esse aqui, porque ele é rico, ele pratica a lei, ele é justo. O judeu é baseado em coisas exteriores, mas hoje o Senhor não está ligando para nada exterior. Nós, cristãos, somos totalmente interior. Nós somos o templo do nosso espírito, ninguém vê. Adoramos a Deus em secreto, o nosso espírito ninguém vê. As nossas promessas são celestiais, ninguém pode ver. Servimos a Deus para nunca, servimos a Deus de forma sempre oculta, nunca queremos aparecer para ninguém. Servimos a Deus, não aos homens. E as nossas promessas são espirituais. Não são nada dessa terra. Recebemos nada no nosso espírito. Continua. Porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu, quem é judeu? É aquele que o é interiormente. E circuncisão aqui é do coração. No espírito. No espírito. Porque nós somos espirituais. Não segundo a letra, e cujo louvor não procede de Deus, ou dos homens, mas de Deus. Preste atenção no final desse versículo. Cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O verdadeiro judeu somos nós. Amamos o louvor que vem de Deus e nunca o que vem dos homens. Nunca. Nossa busca é insensata. Perdão, insensata não, incansável, desculpe. Nossa busca é incansável. É, Senhor, eu quero que um dia tu me louves. Mas nós não ligamos para o louvor dos homens. Porque os homens não conseguem ver o que está no nosso interior. Nós somos interior, somos celestiais. Os judeus terrenos são louvores dos homens porque eles são as coisas externas. Todo mundo vê. Os judeus davam dízimo para serem vistos. Olha qual é a oferta, olha só. Olha o tanto que eu sou bom, eu oferto. Nossa busca é que o Senhor nos louve um dia.
Esse finalzinho desse versículo é o que explica aqui, finalzinho, o que o Senhor falou para a igreja em Esmirna. Vamos voltar para lá. Versículo Apocalipse 2:9. E a blasfêmia dos que a si mesmos, de novo, tô repetindo 10 vezes, a si mesmos se declaram judeus e não são. Sendo antes, sinagoga é onde os judeus buscavam adorar. Sinagoga de Satanás. Onde eles buscavam adorar Deus, quem estava adorando, sendo adorado era Satanás. Quem é que nessa terra, qual anjo, você sabe da história dessa terra, que buscou glória para si mesmo, a não ser um anjo chamado Lúcifer? Qual anjo que buscou a si mesmo ser grandioso? Qual anjo que buscou tudo para si mesmo e não para Deus? Satanás. E todos aqueles que a si mesmo se declaram judeus estão fazendo a mesma coisa que ele fez. Sinagoga de Satanás. Irmãos, os que buscam algo para si mesmo, são justamente quando nós buscamos, pode ser eu, pode ser você, quando nós buscamos algo para nós mesmos, quando nós nos chamamos de algo que nós não somos, quando nós chamamos a nós mesmos uma realidade que nós não temos. Aqui eles falavam que eles eram judeus. Nós somos verdadeiros judeus. Não são. Então falou assim: não, vocês não são, vocês são de Satanás. Sinagoga de Satanás. Quando nós nos chamamos de algo que nós não temos realidade, fazemos isso porque estamos buscando louvor dos homens. Mas aqueles que amam o Senhor nunca se chamam nada a si mesmos. Eles falam: Senhor, um dia meu louvor vai vir do Senhor. E eu vou viver de tal maneira que um dia o Senhor me chame do que o Senhor quiser me chamar. Mas eu nunca me chamarei nada a mim mesmo. Um dia o Senhor vai dizer quem eu sou. Buscamos louvores de Deus. Se você observar, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Talvez agora os irmãos não entendam muito bem isso, mas quando nós chegarmos lá na igreja de Filadélfia, irmãos vão entender perfeitamente isso. Mas eu já vou dar de antemão para vocês entenderem. Essa palavra, chamar a si mesmo, no contexto das 7 cartas em Apocalipse, aparece 3 vezes. 3 vezes. A primeira vez aparece na igreja em Éfeso, quando o versículo 2 fala assim, ó. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, na igreja em Éfeso, que era a época da era dos apóstolos, havia aqueles que se mesmo chamavam de apóstolos, não eram. Eram mentirosos. Eles achavam ter uma realidade que eles não tinham. Quem diz que eles eram apóstolos? Eles mesmos. O Senhor nunca disse isso para eles. A segunda vez que aparece essa palavra a si mesmo é aqui na igreja de Esmirna. Nós acabamos de ler. Aqueles que a si mesmos declaram judeus e não são. Quem falou que eles eram judeus? Eles próprios. O Senhor nunca disse que eles são. E a terceira e última vez que aparece isso nas 7 cartas é justamente na igreja em Filadélfia. Vamos ler lá. Filadélfia, no versículo 9. Apocalipse 3, 9. É a última vez que aparece isso nas 7 cartas. Apocalipse 3, 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, a mesma expressão que usou em Esmirna, presta bem atenção, isso é muito significativo. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia estão no mesmo nível espiritual. Vocês vão perceber isso, estão no mesmo nível espiritual.
A igreja em Éfeso começou muito bem, a era dos apóstolos, eles estavam queimando pelo Senhor, houve a degradação, começou a cair. Mas aí depois eles voltaram na igreja de Esmirna para o mesmo nível espiritual. A igreja de Esmirna mostra que a igreja em Éfeso se arrependeu, que a igreja de Esmirna, que a igreja estava disposta a sofrer pelo Senhor. Ninguém que sofre pelo Senhor não se arrependeu de abandonar o primeiro amor, não. Se você está disposto a sofrer pelo Senhor, é porque você o ama tanto que você é disposto a voltar para o primeiro amor. O defeito da igreja em Éfeso foi que eles começaram a abandonar o primeiro amor, começaram a cair da linha correta, da linha da vida de Deus, que o Senhor deseja. Eles estavam indo bem, começaram bem os apóstolos, aí começaram a cair porque abandonou o primeiro amor. Mas aí a igreja em Éfeso, eles voltaram para a mesma linha. Arrependeram, porque estavam amando ao ponto de morrer pelo Senhor. Isso quer dizer que essas características em comum das três igrejas aparecem nisso aí. Aí, quando chega na igreja em Pérgamo, houve uma queda imensa da igreja, por causa do calor com o mundo. A igreja em Tiatira mais ainda caiu, foi para as coisas profundas de Satanás. E aí a igreja em Sardes começa a ter a volta da restauração, começa a querer voltar novamente, mas não completou essa restauração. Quando chega na igreja em Filadélfia, eles voltam para a mesma linha novamente da igreja em Éfeso, da igreja em Esmirna, que é o desejo do Senhor. E a igreja em Laodiceia, ela sobe acima da linha do orgulho deles. Achavam que estava acima da própria Filadélfia. No orgulho, eles achavam que ele estava lá em cima. Fugiram da linha da vida do Senhor. Por isso, quando você vê as características que o Senhor fala para essas três igrejas, Éfeso, Esmirna e Filadélfia, elas estão na mesma linha. Por exemplo, a igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia não tiveram repreensões. As únicas que não tiveram. A igreja, o que o Senhor fala para a igreja de Esmirna é muito semelhante ao que o Senhor fala para a igreja na Filadélfia. Sinagoga de Satanás, assim mesmo se declaram judeus. Onde eu estou querendo chegar com isso? Quando eu chegar na igreja em Filadélfia, eu explico melhor para vocês isso. Mas onde eu estou querendo chegar com isso, para os irmãos entenderem, irmãos? Eu estou querendo explicar para os irmãos que, prestem bem atenção, que quando nós estamos na linha da vida, nós nunca nos preocupamos em chamar-nos de nada. Nós não declaramos nada sobre nós mesmos. Ah, não, eu sou a igreja de Filadélfia. Não. Se você disser que você, se eu disser, se nós dissermos que nós somos a igreja de Filadélfia, nós já caímos em Laodiceia. Isso é orgulho. Nós não declaramos nada sobre nós mesmos. Porque a gente pode chamar apóstolos e não ser. Podemos chamar judeus e não ser. E achar esses mentirosos. Irmãos, os que estão na linha da vida, eles só se preocupam com o louvor de Deus. Senhor, nós não sabemos quem nós somos, mas sabemos quem nós queremos ser. Podemos até dizer que nós queremos ser, gostaríamos de ser. Nosso alvo um dia é ser como Filadélfia. Mas, Senhor, nós não sabemos quem nós somos hoje, mas sabemos que nós te amamos. Estamos dispostos a voltar ao primeiro amor, estamos dispostos a sofrer pelo Senhor, estamos dispostos a guardar o teu nome e a tua palavra. Mas, Senhor, nós não sabemos quem nós somos, mas vamos viver um dia de tal maneira que o Senhor vai nos dizer lá naquele dia quem de fato nós somos, se somos ou não alguma coisa, se somos ou não a igreja de Filadélfia ou não. Mas cuidado com aqueles que a si mesmos se declaram alguma coisa. Cuidado, irmãos. Essa não é a característica da igreja em Éfeso. Essa não é a característica da igreja de Esmirna. E essa não é a característica da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia nunca sabe quem ela é. A igreja de Filadélfia, como o irmão Juliano gosta de compartilhar, ele está ouvindo aqui hoje, né? Ele gosta de compartilhar. A igreja de Filadélfia nem sabe que ela é a igreja de Filadélfia. Ela nem tem consciência. O Senhor que vai mostrar um dia, falando assim: olha lá, vamos lá para a igreja de Filadélfia, vamos lá. Versículo 9. Ei, Apocalipse 3, 9. Olha quem vai mostrar aqui, ó. 3, 9. O Senhor está falando assim para a igreja de Filadélfia: eis, farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos declaram judeus não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eu que vou mostrar para eles que eu amo vocês. Quem vocês são, eu que vou mostrar para eles. Eu que vou mostrar para vocês e para eles quem vocês são. Vocês são aqueles que eu amo. Mas é eu que vou mostrar. Não é vocês que vão mostrar. Vocês não vão mostrar para ninguém quem vocês são. Vocês não vão querer que ninguém se prostre aos pés de vocês.
Eu farei essas coisas. Não estão entendendo, irmãos? Vivamos de tal maneira, não importa quem nós somos. Não importa. Hoje, você pode ser Filadélfia e eu posso estar na Laodiceia. Hoje, amanhã, eu posso estar em Filadélfia, você está em Sardes. Amanhã, eu estou em Sardes, você está em Tiatira. Amanhã, eu estou em Tiatira e você está em Pérgamo amando o mundo. Irmão, hoje eu estou numa situação, você está em outra. Mas o que importa é que um dia vamos viver de tal maneira, amando o Senhor, sofrendo por Ele, guardando o seu nome, a sua palavra, só isso nos importa, que um dia o Senhor vendo dizer, deixa que eu digo quem você é. Deixa que eu vou falar para todo mundo, para aqueles que se acham alguma coisa, quem você é, que eu amei vocês. Bom, irmãos, eu terminei o versículo 9. Vou parar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar o versículo 10 e, se Deus quiser, terminar o 11. Mas você veja, irmãos, é tão rico. Eu queria, minha intenção era ir até o final, mas não dá. Tem tantas coisas preciosas, maravilhosas, tá bom? Jesus Senhor. Mas eu sei que tem muito mais coisas maravilhosas para os irmãos compartilharem, tá bom? Jesus Senhor.